Imagine que você está em casa, tomando um café e de repente, um pensamento frio te atinge. Alguém sabe mais sobre a sua vida do que você imagina. Não um amigo, não um familiar. Mas não porque você cometeu um erro, não porque você postou demais, mas porque alguém simplesmente observou. O caso envolvendo a atriz Isis Valverde não chocou o Brasil apenas pela fama dela. Chocou porque ele rasgou o véu de uma ilusão que todos nós carregamos, a de que somos invisíveis na nossa rotina. Ele revelou algo que a maioria das pessoas prefere ignorar, até que seja tarde demais. Existe um observador silencioso. Durante anos, uma pessoa acompanhou os movimentos dela. Sabia por onde ela passava, onde ficava, como se deslocava. Não era um ataque físico imediato. Era uma vigilância silenciosa, metódica, paciente. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque quando alguém observa em silêncio, ela não está apenas olhando. Ela está aprendendo. Ela está memorizando. Ela está antecipando. O observador não precisa falar. Ele só precisa esperar. E a maioria das pessoas não percebe quando está sendo observada. Porque o observador nunca se revela. Ele se esconde atrás de algo que você entrega de graça todos os dias. Seus padrões, horários, rotinas, lugares que você frequenta. Você acorda no mesmo horário, sai pelo mesmo caminho, posta fotos nos mesmos locais. E sem perceber, você está desenhando um mapa completo da sua vida para quem estiver disposto a segui-lo. O caso da Isis mostra isso de forma clara. Não foi tecnologia avançada que permitiu que alguém soubesse tanto sobre ela. Foi comportamento humano, explorando a nossa previsibilidade. Todos nós deixamos rastros, digitais, emocionais e sociais. Cada curtida, cada check-in, cada comentário, tudo isso revela mais do que você imagina. E quem observa sabe juntar as peças. Se esse início já te deu um frio na espinha, deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse alerta precisa chegar a mais pessoas antes que seja tarde demais. A mente de quem observa funciona de um jeito específico. Ela não começa com maldade, mas com uma curiosidade desmedida. Essa curiosidade, alimentada pela repetição e pela falta de barreiras, rapidamente se transforma em algo mais sombrio. O observador começa a criar uma narrativa. Ele preenche as lacunas da sua vida com as próprias fantasias. Ele começa a acreditar que existe uma conexão, que existe um direito, que existe uma proximidade que nunca foi real. É assim que a curiosidade vira obsessão e a obsessão vira perigo. Quando a notícia da prisão do stalker de Isis Valverde apareceu, muita gente sentiu alívio, mas poucos pararam para pensar no que aconteceu antes disso. Porque nenhuma perseguição começa no momento da abordagem. Ela começa quando alguém olha, depois observa, depois registra, depois passa a acreditar que existe uma conexão. E essa parte quase nunca aparece nos noticiários. Aqui no canal Observado, nós mergulhamos no que ninguém vê. Se você gosta de análises que vão além do óbvio, inscreva-se agora e ative o sino. Você não vai querer perder o que descobrimos sobre os espaços invisíveis da nossa rotina. Segundo informações divulgadas, o homem preso havia tentado se aproximar, acessar locais e se passar por alguém próximo. Isso não acontece do nada. Antes disso, houve padrões, houve aprendizado, houve tempo. Tempo é o elemento mais subestimado em qualquer perseguição, porque com tempo suficiente, uma pessoa aprende tudo: horários, rotas, preferências, mudanças de rotina, fragilidades, e aos poucos, o observador deixa de ser um estranho na própria mente. Ele passa a se sentir próximo. Ele sente que merece
essa proximidade. Mas aqui está a parte que quase ninguém comenta. Celebridades são apenas mais visíveis. Os mecanismos psicológicos são os mesmos para qualquer pessoa. E é aqui que entra a nossa segunda história. Ela não saiu nos jornais, não teve coletiva, mas revela o mesmo padrão, talvez de forma ainda mais clara. Vamos chamá-la de Helena. Helena era uma mulher comum. Trabalhava em um escritório de contabilidade, estudava à noite, tinha um círculo pequeno de amigos. Ela não era uma influencer, postava pouco, apenas fotos de paisagens ou do seu gato. Mas ela tinha uma característica fatal, era previsível. Seu dia era um relógio. Às 7:15, ela saía de casa, pegava o ônibus 403 na mesma parada. Às 12:30, almoçava no mesmo restaurante Aquilo, sempre na mesa perto da janela. Às 10:45, voltava para casa, parando na mesma padaria para comprar pão. Ela nunca percebeu que alguém estava aprendendo isso. Não havia mensagens, não havia ameaças, havia apenas presença. No início, eram apenas coincidências. Às vezes, uma pessoa sentada no mesmo banco da praça onde ela esperava o ônibus. Às vezes, alguém passando pela mesma rua, no mesmo momento em que ela voltava da padaria. Às vezes, um olhar que parecia apenas um olhar, mas coincidências, quando se repetem, deixam de ser coincidências. Elas se tornam padrões. Você conhece alguém que tem uma rotina exatamente assim? Já compartilhe esse vídeo com essa pessoa no WhatsApp. Às vezes, um pequeno aviso muda tudo. O observador de Helena não começou se revelando. Ele começou coletando. Ele sabia quando ela estava cansada, porque ela andava mais devagar. Sabia quando estava distraída, porque ela olhava mais para o celular. Sabia quando ela mudava o caminho, porque ele estava sempre um passo à frente. Ele sabia mais sobre a vida dela do que muita gente próxima. E isso cria uma ilusão perigosa, a de que existe intimidade onde nunca houve conversa. Na mente do observador, Helena já era parte da vida dele. O dia em que tudo mudou para Helena foi simples, mas devastador. Ela estava em casa, navegando nas redes sociais, quando recebeu uma mensagem de um perfil desconhecido. Não era agressiva, era específica. A mensagem dizia: seu café estava ótimo hoje. Você deveria ter pedido o pão de queijo. Estava fresquinho. Vi que você estava com pressa. Quase perdeu o 403. O ar sumiu dos pulmões de Helena. O café que ela tinha tomado era de uma cafeteria que ela só frequentava uma vez por semana. O pão de queijo era uma tentação que ela tinha resistido. E o ônibus 403? Como ele sabia o número do ônibus? A sensação foi a mesma que muitos relataram ao ler sobre o caso de Aissas. O frio na espinha de perceber que alguém te vê sem você ver de volta. A sensação de que sua vida, seu espaço sagrado, foi invadido por um conhecimento que não deveria existir. Muitos de vocês já sentiram isso, não é? Se você já teve essa sensação estranha de estar sendo observado, comenta "eu já senti" aqui embaixo. Quero saber quantos de nós já passaram por isso. A mensagem não era uma ameaça, mas era um aviso. Era a quebra da barreira. Era o observador dizendo: eu existo. E you say. É aqui que as duas histórias se encontram. No caso da atriz, a polícia interveio quando houve tentativa de aproximação indevida. No caso de Helena, a intervenção veio quando ela percebeu o padrão, mas o processo é o mesmo. Primeiro vem a observação, depois a coleta, depois a criação de uma narrativa interna e, por fim, a quebra da barreira. É nesse último passo que o mundo percebe. A pergunta que ninguém gosta de fazer é: quantos nunca chegam a esse último passo? Quantos observadores continuam apenas observando? Helena, paralisada pelo medo, decidiu agir. Ela não foi à polícia imediatamente,
pois não havia ameaça explícita. Ela fez a única coisa que podia: destruiu o mapa. Ela mudou a rotina, mudou o horário de saída em 15 minutos. Começou a pegar uma linha de ônibus diferente, mesmo que fosse mais longa. Parou de almoçar no mesmo restaurante. Começou a variar o caminho de volta para casa a cada dia. Parou de publicar qualquer coisa que pudesse indicar sua localização ou rotina. E algo curioso aconteceu. O observador desapareceu. Porque quem observa depende de previsibilidade. Sem ela, o mapa se desfaz. A rotina se torna caótica para quem tenta rastrear. O tempo investido na observação se torna inútil. Isso é uma das grandes lições escondidas, tanto no caso real quanto na história de Helena. Muita gente acredita que a tecnologia é o maior risco, que são os hackers, os vazamentos de dados, as câmeras, mas na verdade, o comportamento é: você não precisa ser famoso para ser observável, você só precisa ser previsível. E previsibilidade é algo que todos nós temos. É o conforto da rotina que se torna a nossa maior vulnerabilidade. Quando a prisão no caso de Aissas aconteceu, muita gente respirou aliviada. Mas o alívio não apaga os anos de observação silenciosa que vieram antes. Anos em que alguém estava lá, sem ser visto. Esse é o verdadeiro ponto de alerta. Helena nunca apareceu em uma manchete, mas a experiência dela ecoa de muitas pessoas. Gente que sente algo errado, mas não consegue provar. Gente que percebe coincidências demais. Gente que descobre tarde que alguém estava prestando atenção. E você? Jason Tuisa, o canal Observado, existe para iluminar esses espaços, para falar do que acontece quando ninguém está olhando, para mostrar que às vezes o perigo não grita menos, ele espera. Se este vídeo te fez pensar em pequenos detalhes da sua vida, se te fez questionar a sua rotina, então ele cumpriu o papel. Porque quem observa em silêncio só precisa de tempo. E o tempo é algo que a maioria das pessoas entrega sem perceber. Não deixe sua segurança ao acaso. Se este conteúdo foi útil, verifique se sua inscrição está ativa. Vamos quebrar o mapa juntos. Até o próximo vídeo e lembre-se, alguém pode estar olhando. Pense nisso. Qual é o seu padrão mais óbvio? O que você faria hoje para quebrar o mapa? Deixe sua resposta nos comentários. Se você presta atenção, já faz parte da história.